Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E vamos trazer uma palavra para a nossa noite, para a nossa reflexão. Que você possa estar ouvindo, que o Espírito Santo de Deus te direcione. Que o Espírito Santo de Deus te capacite para ouvir o direcionamento do Senhor. E que as bênçãos, a misericórdia de Deus Altíssimo venha prevalecer sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. A palavra que eu vim trazer aqui encontra-se em Jeremias, no capítulo 15, no versículo 1 ao 4, onde a palavra de Deus diz assim: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo, lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-lo-eis ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Amém, glória a Deus. Que possamos refletir nessa palavra. Vimos aqui que aqui é a passagem onde o profeta Jeremias, ele clamava pelo povo. Era um povo que rejeitaram a palavra de Deus, onde Deus já havia chamado ao conserto, e quando o profeta Jeremias se colocou diante do Senhor, e Deus disse: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. E como a palavra de Deus já nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e esta é a lei de Deus, orarmos um pelos outros. A palavra do Senhor nos convida a estar orando um pelos outros. Mas existem situações que Deus pode rejeitar a nossa oração, que Deus pode não ouvir mais a nossa oração a respeito de alguém. Isso porque Deus vai trabalhando na mente, no coração. Alguém ora, intercede, clama e Deus vai agindo, Deus vai falando, Deus vai tratando. Mas quantas pessoas têm rejeitado o conserto do Senhor? Quantas pessoas têm rejeitado a palavra do Senhor? E o Senhor está dizendo nessa noite: eu não os ouvirei. É hora de descer a mão. É hora de pesar a minha mão sobre eles, porque os chamei ao conserto e não os receberam a minha palavra. Quando Jeremias vai diante de Deus, e o Senhor disse: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. É triste, doloroso e talvez difícil de muitos aceitar essa palavra. Mas esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Ouve o conserto enquanto ainda é tempo. Ouve o conserto, ouve a palavra do Senhor enquanto ainda é tempo. Buscai o Senhor enquanto ainda se pode achar. Clamai ao Senhor enquanto Ele ainda ouve. Enquanto Ele ainda não os rejeita. Ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. O Senhor nos chama ao conserto. A gente vê aqui
nessa palavra como exemplo nos dias atuais. Quantas vezes pessoas estão passando por momentos difíceis, aí olha para alguém que ora, olha para alguém que é servo do Senhor, e aí pede uma ajuda em oração, e este alguém ora, e o Senhor ouve, e o Senhor trabalha na mente e no coração. E o Senhor trabalha na mente e no coração, e o Senhor trata, porque o Senhor sabe como tratar. A gente ora esperando que aconteça de um jeito, e às vezes a gente espera o milagre acontecer. Às vezes a gente espera que seja como a gente quer aquele resultado, mas o Senhor sabe como tratar. E para muitos é difícil aceitar o agir de Deus, que não é como a gente espera, mas é o Senhor agindo. O problema maior é quando rejeita o conserto do Senhor, porque não aceita da forma que o Senhor age. E aí o Senhor está falando mais uma vez: ouve a minha palavra, buscai pela minha palavra. Não espere um momento difícil, um momento do aperto para clamar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, em Lamentações, no capítulo 3, versículo 29, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. É tempo de clamar ao Senhor, é tempo de voltar-se para o Senhor em espírito e em verdade. Não dá para ficar mais brincando. É tempo de clamar e se permitir ser moldado e transformado. Rejeitar aquilo que a palavra do Senhor já nos diz, que pode nos levar à condenação do inferno. Porque existem coisas que vamos passar e é aqui na terra. E é aqui na terra. Não é depois que morrer. E ainda assim, aquilo que passamos aqui não se compara à condenação que você pode se livrar ainda hoje, reconhecendo Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e se permitindo ser moldado. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. A cada respirar nosso é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Os dias estão se passando, os dias são maus. E o Senhor chama ao conserto. E o Senhor chama ao conserto. E o Senhor chama ao arrependimento. Porque Deus é grandioso e misericordioso em perdoar. Mas chega uma hora que de tanto rejeitar a palavra de Deus, a mão do Senhor pode descer. Como falou com o profeta de Jeremias. E quando eles te perguntar para onde iremos, dir-lhe-ás: assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, os que são para a fome, e os que são para os cativeiros, porque eu os visitarei, porque eu, o Senhor, os visitarei. E muitos perguntarão, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por que não aproveitou a oportunidade? Por que não aproveitou a oportunidade? É tempo de clamar. O Senhor nos chama ao conserto. O Senhor nos chama ao conserto. O Senhor nos chama ao conserto. Ouve a palavra do Senhor em tempo oportuno. Ouve a palavra do Senhor em tempo oportuno. Amém? Que você possa refletir nessa palavra. Porque Deus é de amor, de misericórdia, mas Deus também é Deus de justiça. E nos dias maus, nos dias das dificuldades, o Senhor livrará os seus. O Senhor os livrará. Aqueles que verdadeiramente o temem. E Ele sabe quem ouviu a sua palavra, quem rejeitou. Ele sabe quem recebeu. Ele sabe a cada oportunidade que Ele nos dá. Ele sabe. O Senhor sabe. O Senhor conhece. Depois
Não adianta desculpa, porque Deus, Ele conhece além do que conhecemos. Não adianta querer enganar a si mesmo. Amém? Que você possa refletir nessa palavra em nome de Jesus. Vamos finalizar com essa palavra de Lamentações 3, capítulo 3, versículo 29, que diz: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Mas a gente sabe que não basta apenas colocar a boca no pó. É preciso dobrar o joelho, clamar a Deus por direção, por discernimento e se permitir ser moldado e transformado, e se permitir buscar mais pela palavra de Deus, e se permitir abandonar tudo que é contrário à palavra de Deus. Em João 14,6, a palavra de Deus nos diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus pode salvar. Só Jesus é a salvação. Só Jesus pode salvar. Só Jesus é a salvação. Em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Não rejeite a correção do Deus Todo-Poderoso. Às vezes é difícil ouvir uma palavra dura, mas difícil ainda é chegar no último momento e você perceber que todo o tempo você teve para se arrepender, para buscar, para reconhecer Jesus como único Senhor e Salvador, e você não tiver reconhecido. Porque a palavra de Deus diz: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou a Maria Oliveira e eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que você possa refletir nessa palavra e compartilhar com mais alguém.